energia mecânica, tá? Com instrumento perfurante. Olha só, traumas, né? Realizados por energia mecânica por meio de instrumentos perfurantes. Olha só, temos este aqui, cujo instrumento perfurante é uma faca, tá? Olha só, instrumento perfurante é uma faca, certo? Temos este aqui, que o instrumento perfurante também é uma faca. Olha só, ele perfura, tá? Então, essas duas imagens retratam o quê? Retratam uma lesão, retratam um trauma praticado como um instrumento perfurante. Então, são traumas praticados, né, por meio de instrumentos perfurantes. É isso que nós temos que trazer sobre um instrumento perfurante, ok? Nós temos também lesões produzidas por instrumento cortante. Enquanto o instrumento perfurante age sobre pressão sobre o corpo humano, o instrumento cortante, ele age sob pressão e por deslizamento. Sim, ele vai agir por pressão e por deslizamento. A característica do instrumento cortante, como o próprio nome diz, é agir por deslizamento, é realizar, provocar e feridas, lesões incisas, ou as famosas o quê? As famosas talhas, ok? As famosas talhas. Então, instrumento cortante, tá? Vai provocar uma ferida incisa, uma lesão incisa e provocar as famosas talhas, ok? Então, compreende toda lesão produzida por instrumento cortante, que operam linearmente sobre a pele ou órgão, produzindo o quê? Feridas incisas, produzindo as verdadeiras talhas, como nós conhecemos. Veja bem, instrumento cortante. Por instrumento cortante, nós temos os mais variados. Nós temos a faca é um instrumento cortante. Nós temos a lâmina é um instrumento que cortante. Nós temos a navalha é um instrumento cortante. Nós temos a tesoura é um instrumento cortante. E assim sucessivamente. Então, instrumento cortante é um instrumento que age por pressão e deslizamento, tá? E deslizamento, como canivete, faca, bisturi, lâmina, navalha, tesoura, entre outros. Esses são os instrumentos cortantes, realizados por meio de energia mecânica, dando resultado à lesão sobre o corpo da vítima. Lesão essa, ferida essa, que pode resultar em lesão corporal, né? De natureza leve, grave ou gravíssima, seja culposa, seja dolosa, pode resultar também em lesão corporal seguida de morte, ou pode resultar propriamente dito em quê? Em homicídio, tá? Em homicídio. Então, olha só, a ferida incisa, ela apresenta algumas características. E é interessante, é importante você conhecer as características da ferida incisa. Ó, possuem bordas nítidas e regulares, acompanhando o quê? O instrumento cortante. Apresenta hemorragia, geralmente abundante por conta do corte. Corte perfeito dos tecidos moles. E sem a presença, o quê? De outros traumas ao redor da região. Sem a presença de outros traumas ao redor da região. Então, olha só. Imagine um corte. Vou fazer um corte aqui, ó, neste tecido. Ok, cortei aqui, mas próximo de onde ocorreu a lesão incisa, eu não verifico o quê? Mais nenhum outro trauma. Diferente do disparo de arma de fogo, né? Diferente do disparo de arma de fogo, que também provoca lesão próximo onde? Provoca lesão em torno da entrada, o quê? Contundente do projétil, ok?
Então, essas são as características da ferida em cinza. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, que isso aqui, ó, vai fazer parte do nosso glossário, tá? Então, o nosso glossário, ele vai dizer respeito a essas situações aqui. Por exemplo, o que é cauda de escoriação? E banca de concurso pede. O que é reanastomose? Banca de concurso gosta desses termos. Então, nós teremos um glossarinho, ó. Dessa maneira, cauda de escoriação é aquilo que permite identificar a direção da lesão. É mais ou menos assim, ó. Tem uma cauda antes da incisão. Aí vem a incisão. Depois da incisão, mais uma cauda, ok? Aí no glossário eu vou explicar, vou trazer exemplos bem certinho para vocês. Então, a cauda de escoriação é a que permite identificar a direção da lesão. E a reanastomose é aquela situação que permite a recuperação, o quê? De algum membro cortado. Então, imagine que você tenha a sua mão cortada. Se você imediatamente receber, né, ou o dedo, você tem o dedo cortado, a mão, né, que membro, o dedo faz parte do membro que é a mão, imediatamente cortado, e você submeter-se a imediato socorro médico especializado, ainda há o quê? Ainda há a possibilidade de refazer as ligações, os ligamentos, não é mesmo? Dos tendões, articulação, e você ainda consegue o quê? Recuperar, ok? Então, é a denominada reanastomose. Ok? Então, todos esses termos, em especial energia de ordem mecânica, eles têm muitos mesmos. Então, eu resolvi fazer um glossário para vocês, tá? E vou preparar com muito carinho mesmo, que vocês merecem. Então, vou fazer aí esse glossário, vai ficar, ó, beleza, ok? Vamos, olha só, aqui eu trouxe para vocês figuras, né? Que também imagens que são capazes de ilustrar para nós os instrumentos cortantes. Imagens que são capazes de ilustrar o quê? Instrumentos cortantes. Veja bem, a faca. A faca é um instrumento cortante. Ela age sob deslizamento. A navalha, a mesma coisa, tá? Deslizamento e pressão. A faca, ela é considerada o quê? Um instrumento pérfuro cortante. Pérfuro cortante. Age por deslizamento e por pressão, ok? Então, esses são dois exemplos, né? Duas imagens, a fim de ilustrarmos o quê? Instrumentos cortantes. Agora, veja bem. A lesão cortante poderá representar o quê? Ela poderá representar lesões de diversas naturezas. Sim, poderá representar lesões de diversa natureza. Poderá representar lesões que caracterizam o quê? Defesa. Representará lesões que resultam em degolamento. Representa lesões que resultam em esgorjamento. Representa lesões que resultam em degolamento. Representa lesões que resultam em esquartejamento. Representa lesão, produz lesão que representa o ato de picar a vítima, ok? Então, vamos lá. Olha só, a lesão cortante, ela poderá representar uma ação de defesa. A ação de defesa, ela é indicada o quê? Pelo local das lesões. Geralmente onde? Né? Mãos e braços, né? Sinal de defesa. Mecanismos de defesa, né? Ou seja, já aconteceu da vítima, né, acidentes automobilísticos, a vítima ser encontrada dentro do veículo assim, né? Ou muitas vezes assim, ok? É um movimento, é uma ação de defesa que nós temos. Poderá também, né, um instrumento cortante, poderá resultar também em esquartejamento, que implica em cortar membros inferiores e membros superiores da vítima. Em espostesgamento, é o ato que de picar a vítima, é o ato de picar o corpo humano em
postas em pedaços. Pica para colocar em um saco plástico. Pica para que tenha espaço dentro de uma mala, né? Nós vimos aí no noticiário empresários vítimas do crime de homicídio, onde por meio de um instrumento cortante, o agressor faz o quê? O expostesgamento. Pica o corpo da vítima, corta em postas. Temos também a decapitação. A decapitação representa o quê? Representa a separação total da cabeça ao corpo. Separação total da cabeça ao corpo, né? As famosas guilhotinas, né? Põe a cabeça e corta-se a decapitação. Temos ainda, galerinha, o esgorjamento e o degolamento, tá? O esgorjamento é o corte aqui, ó, superior no pescoço. Esse é o esgorjamento. Então, aqui, ó, é o esgorjamento superior ao pescoço, tá? Atrás é o degolamento, tá? Atrás é o degolamento. Tem o harak, que é o quê? Que é aquela famosa morte do samurai. É a morte abdominal. Quem já assistiu aquele filme, O Último Samurai, né? Ou qualquer outro filme, é uma morte tida como uma morte para lavar a honra, uma morte honrosa, morte abdominal. Eles fazem um ritual, colocam uma veste própria, né? E de mãos de um punhal, eles, por pressão, né? Por pressão, eles colocam, fincam no abdômen, né? E aí acabam morrendo. É a morte do samurai. É a morte abdominal. A perícia analisará também, demandará o quê? Demandará a perícia. A quantidade de lesões, a localização, a direção, características, profundidade, quantidade. Tudo isso o perito irá analisar para fins de esclarecer ao máximo o que aconteceu ali, a fins de esclarecer ao máximo o que houve, qual foi o instrumento utilizado e como chegar-se até o autor daquela conduta criminosa. Como chegar, como identificar o agressor diante dessas situações, tá? Aqui nós temos algumas imagens, né? A fim de ilustrarmos resultados de lesões provocadas por instrumentos cortantes. Nós temos aqui o menos grave dos que serão aqui apresentados. Esse é o menos grave. Essa é a lesão incisa, né? Ó, é a lesão incisa, é aquele corte, tá? É a lesão incisa. Veja bem, em volta do tecido, né, do tecido lesionado, realmente não apresenta nenhuma outra lesão, conforme nós vimos aqui no slide. Então, essa é a lesão incisa, tá? É a nossa talhazinha, é o corte, tá? Nós temos aqui um corte, olha só, na parte superior do pescoço. Esse corte na parte superior do pescoço denomina-se o quê? Denomina-se esgorjamento. Ó, o pescoço dele tá aqui, né? A parte superior do pescoço. Esse é o esgorjamento. Em seguida, nós temos aqui a professora vai colocar a tarja preta, tá? Para disponibilizar para vocês. Enquanto não tem a tarja preta, a professora põe canetão preto, né? Enfim, vamos lá. Essa situação aqui, veja bem, cadê os membros inferiores? Cadê os membros superiores? Não tem, só tem o tronco. Essa é uma situação de esquartejamento. Aqui nós temos aqui um membro, né? Olha aqui, ó. Esquartejamento. Então, essa situação representa o
esquartejamento. Olha aqui nós temos o membro, não temos nenhum membro, só o tronco. Esquartejamento, sem membros inferiores, sem membros superiores, até decapitados também. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a decapitação, né? Por que decapitação? Porque nós temos o quê? Temos cabeças separadas do corpo. Aqui nós temos duas, inclusive, duas cabeças separadas dos respectivos corpos. Decapitação, tá? Na decapitação, nós temos a cabeça separada dos corpos, tá? Aqui, lembram? No esgorjamento, o corte é frontal. Aqui nós temos o degolamento. Eu peguei essa imagem para mostrar, veja bem, o corte está na parte posterior do pescoço. Então, quando o corte estiver na parte posterior do pescoço, na região posterior do pescoço, nós temos o degolamento. Corte lá na frontal, acima da região do pescoço, nós temos o esgorjamento. E nessa mala, o que essa mala representa? Essa mala representa um corpo humano picado. Essa mala representa um corpo humano cortado em postas, cortado em pedaços. Veja bem, aqui eu tenho esquartejamento, aqui eu tenho expostesgamento, né? Tá? Aqui eu tenho, aqui dentro dessa mala, nós temos um corpo humano picado, ok? O ato de picar a vítima. Então, essas imagens aqui representam o quê? Lesões produzidas por instrumentos cortantes, tá? Representam decapitação, esquartejamento, degolamento, expostesgamento, tá? E voltando, esgorjamento e ali uma lesão incisa, ok? Prosseguindo, pessoal, já vimos então lesão por instrumento perfurante, lesão por instrumento cortante. Agora vamos ver lesão por instrumento contundente. Instrumento contundente, eles podem ser de diversas naturezas, ok? Então, nós temos o quê? Instrumentos cortantes. Contundentes, perdão. Instrumentos contundentes, nós temos os dentes, a unha, o ato de arranhar, a mão, o ato de socar, os pés, o ato de chutar, tá? O ato de empurrar alguém, o ato de o ato de contra a pessoa. Por exemplo, nós atingimos a pessoa com jatos com forte pressão de água ou de ar. Contundente, nós temos também enxada, temos motosserra, temos serra elétrica, ok? Todos esses são o quê? Os instrumentos contundentes. Temos pedaços de pau, pedra, tijolos, tacos, ok? Todos esses são elementos contundentes. Os elementos contundentes, eles têm uma ação traumatizante sobre a vítima. Então, o elemento perfurante tem uma ação de pressão. O elemento cortante atua por meio da pressão e do deslizamento. O instrumento contundente, ele age de maneira traumática. Imagina você pegar uma pedra e moer a cabeça de uma pessoa. Imagina você pegar um martelo, uma marreta, né? Martelo é muito leve. Imagine você pegar uma marreta, coloca a mão da pessoa e daí moe a mão da pessoa naquela marreta. Moe a perna da pessoa naquela marreta, não é mesmo? Destrói a face da pessoa naquela marreta. Objeto contundente, instrumento contundente. Então, ele age de maneira muito traumática. A ação dele é traumática contra o corpo humano, tá? Então, olha só. Lesões produzidas por instrumento contundente. Definição. Compreende toda lesão produzida por instrumentos ou objetos que operam diretamente sobre o organismo de maneira
traumatizante, traumaticamente, né? Traumatiza também, que agem capaz de atingir o organismo que traumaticamente. Como instrumento contundente, nós temos de diversas naturezas. Diz-se elemento contundente sólido, pedaço de pau, pedra, tijolos, tacos, líquido, queda na água ou jato d'água sob forte pressão, gasoso, forte jato de ar sob pressão contra a vítima. Temos os naturais, que são representados pelas mãos, são representados pelos pés, são representados pelo chifre de um animal, são representados também pela mordida de um cão, que o agressor atiça o cão contra a vítima, ok? Então, esses são os naturais. Temos os usuais e os eventuais. Os usuais, bengalas, bastão, e eventuais, pedra e martelo, marrete, ok? Porrete, todos esses, ok? São instrumentos o quê? São instrumentos contundentes. São instrumentos contundentes. A ação dos instrumentos contundentes são de 3 maneiras. Nós temos uma ação ativa, temos uma ação passiva e temos uma ação mista. Quando nós falamos em ação ativa, ação passiva e ação mista, nós temos como referência, para falar se ela é ativa, passiva ou mista, nós temos como referência o objeto que produz a lesão. Temos como referência o objeto que produz a lesão, ok? Então, veja bem, sempre que o objeto provocador da lesão estiver em movimento e a vítima parada, nós temos o quê? O meio ativo, tá? De provocar a lesão por meio de instrumento contundente. Então, olha só, vítima parada, objeto provocador de agressão em andamento, meio ativo. Objeto provocador de agressão em movimento e vítima parada, meio ativo. Imaginamos o seguinte exemplo. Imaginemos que a vítima está na porta de casa, sentada, fim de tarde, fazendo uma leitura agradabilíssima de direito penal, não é verdade? De repente, um carro, né? Um veículo atinge essa vítima. O veículo atinge essa vítima, tá? Então, nós temos um meio, o quê? Um meio ativo. Tá? Um meio ativo, uma lesão que foi provocada por um meio ativo e um instrumento contundente, ok? Só que a nossa vítima, essa vítima, como ela estava fazendo uma leitura agradabilíssima de direito penal, ela teve apenas escoriações e ficou de boa, ok? Se fosse outra leitura civil, processo civil, tava lascada, tava mortinha no chão. Brincadeira, tá? Brincadeirinha. Também ia ter só leves escoriações, tá bom? Vamos lá, então. Então, brincadeiras à parte, nós temos ação dos instrumentos contundentes ativo quando? Quando o instrumento provocador da agressão estiver em movimento e a vítima estiver parada. É a mesma coisa. A vítima está sentada à mesa fazendo a refeição. Seu desafeto chega por trás e lhe dá uma machadada na cabeça. Nós temos o quê? O meio ativo, ou seja, o objeto que ocasionou a agressão estava em movimento e a vítima parada. E aqui eu trago para vocês, meio ativo. Sempre que o objeto responsável pelas lesões estiver em movimento e encontrar o corpo humano parado. Exemplo, vítima de, esse D ficou mudo, né, galera? Vítima de atropelamento que está na faixa de pedestre,
parada, aguardando sinalização para atravessar. Então, meio ativo. Objeto provocador da lesão em movimento e vítima parada. Em contrapartida, nós temos o meio passivo. O meio passivo é o contrário. No meio passivo eu tenho o quê? No meio passivo eu tenho o objeto, o instrumento responsável pela agressão está parado, tá? Deixa eu organizar aqui meu instrumento parado. Espera aí. Olha só. O instrumento responsável pela lesão está parado. E o corpo humano, o alvo, está em movimento. Imagine que o desafeto, que o agente agressor empurra o desafeto contra uma grade pontiaguda. No que ele empurra a vítima contra uma grade pontiaguda, essa grade o quê? Perfura o seu corpo, lhe causando sérias lesões. Nós temos o quê? Nós temos um instrumento contundente, né? E essa lesão foi por ordem passiva, porque o objeto responsável pelas agressões está parado e a vítima está em movimento. Em contrapartida, nós temos o quê? O meio misto. O meio misto é quando tanto o objeto responsável pela agressão quanto vítima estão em movimento. É o choque, é o encontro dos dois. Imaginemos dois veículos em alta velocidade que se chocam. Imaginemos dois motociclistas que se chocam. Imaginemos dois ciclistas que se chocam. Imaginemos dois pedestres que se chocam. Ok? Esse é o meio misto. Então, olha só, meio passivo. Sempre que o objeto responsável pelas lesões estiver imóvel. É o corpo humano em movimento. Ou o alvo em movimento. Exemplo, empurrar a vítima sobre uma grade pontiaguda. Tá? Meio misto. Sempre que o objeto responsável pelas lesões é o corpo humano, estiverem em movimento e se encontrarem, chocarem-se. É o exemplo, choque de dois veículos em movimento, choque de duas motocicletas em movimento, choque de dois pedestres em movimento, ok? E assim sucessivamente. A lesão contusa, galerinha, ela apresenta as seguintes características. Ela atinge a derme, ela tem forma fundo e vertentes irregulares, bordas escovadas, derrame hemorrágico e aspecto retorcido. Toda vez que a questão de banca de concurso falar em trabéculas, vai para o nosso glossário também. Vocês estão vendo a necessidade de nós termos um glossário? A necessidade de conhecermos essas palavrinhas, esses termos, né, técnicos deles. Então, olha só, toda vez que falar em trabéculas, está falando o quê? Está falando em aspecto retorcido do tecido. Trabécula, aspecto retorcido do tecido. Trabéculas, aspecto retorcido dos tecidos, ok? As lesões resultantes da ação desses instrumentos contundentes levam em consideração o quê? A intensidade com que a região do corpo é atingida. Então, nós temos lesões provocadas por objetos contundentes, o quê? Leves, né? Super leves, de fácil recuperação, para a vítima. Agora, nós temos lesões provocadas por instrumentos contundentes que geram a morte, que provocam a morte imediatamente, ou que levam a vítima a óbito, ainda que não instantaneamente, mas logo após. Então, quando estivermos diante de lesões provocadas
por meio de instrumentos contundentes, nós vamos ter que avaliar o quê? O grau daquela lesão. Nós temos das mais leves, como a rubefação, né? Até as mais graves, como uma enxadada na cabeça da vítima, né? Você enterra um machado na cabeça da vítima, enterra o machado no peito da vítima. Obviamente levará à morte, tá? Então nós temos lesões contusas das mais leves às mais graves, das mais leves as mais graves. Vamos vê-las agora, vamos vê-las, vamos estudá-las, cada uma. Vamos lá. A primeira e a mais levinha delas é a chamada rubefação, tá? A primeira e a mais levinha delas é chamada de rubefação, né? Rubefação apresenta o quê? Uma vermelhidão passageira na pele, causada pela dilatação dos vasos da pele, que geralmente desaparece cerca de 2 horas depois dessa leve agressão. É o quê? Leva um tapa no rosto, ficou os dedinhos do agressor. Isso é rubefação. Sabe aquele apertão que dá no braço da vítima? Hora que solta, também fica marca? É rubefação, ok? Deu um tapinha, ficou aquela marca redonda, avermelhada? É rubefação. É a mais leve das lesões, ok? É a mais leve das lesões. Essa é a rubefação, tá? Essa vermelhidão passageira na pele. Eu não sei se daí vocês conseguem visualizar, mas aqui, ó, o que provocou essa rubefação teve alguns intervalos, ó. Teve alguns intervalos. O perito consegue possivelmente detectar, né, qual foi o instrumento contundente, ou aproximar-se muito dele. Só que o que acontece? Essa vermelhidão, ela desaparece rapidinho, cerca de 2 horas. Então, se não for imediato, não ser submetido praticamente imediatamente, depois